Esse momento que a gente está vivendo, e quando eu falo não é necessariamente apenas o momento da pandemia, mas esse modelo de sociedade que, aliás, a pandemia veio para pôr em xeque a chamada sociedade da boa performance. Em resumo, a sociedade da boa performance é aquela que está sempre exigindo da gente muita atividade, preencher os momentos, sermos sempre bem-sucedidos, e o lado negativo disso é que nós estamos desaprendendo a lidar com o fracasso, com as decepções, e aí quando a gente chega nesse momento da pandemia, onde este modelo é colocado em xeque, aí a gente fica extremamente atabalhoado, tentando preencher o tempo de qualquer forma, numa hiperconectividade. Então eu acho que esse primeiro dos 5 poemas do profeta Jeremias, aqui no livro de Lamentações, ele pode nos falar muito neste momento em que estamos vivendo. O profeta vai dar pinceladas, como os perigos que se escondem ao não saber lidar com os momentos de porões, os momentos existenciais muito confusos e às vezes beirando o caos. Mas no segundo momento eu quero falar então sobre alguns caminhos para a superação disso. Então vamos à leitura do texto, capítulo 1 do livro de Lamentações. Como está deserta a cidade antes cheia de gente? Como se parece com uma viúva que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto, de todos os seus amantes nenhuma consola, todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio, vive entre as nações sem encontrar repouso, todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e ela se encontra em angústia profunda. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Sua impureza prende-se às suas saias, ela não esperava que chegaria ao seu fim. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Vocês não se comovem, todos vocês com que passam por aqui? Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que acendeu a sua ira. O Senhor pisou no seu lagar, a virgem, a cidade de Judá. É por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos, ninguém está por perto para consolar-me, não há ninguém que restaure o meu espírito. Veja, Senhor, como estou angustiada, estou atormentada no íntimo e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora a espada a todos consome, dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia, eles se alegram com o que fizestes. Os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Eu sei que a princípio a leitura desse texto pode soar para você, como para mim também, como um mero lamento, um mero desespero. Mas é exatamente por aí que eu quero começar, porque se tem uma coisa que tem preenchido os nossos dias, eu tenho certeza disso, são lamentos, são prantos. Então eu queria olhar para esse texto e a gente perceber aqui, nós estamos sujeitos a alguns perigos que podem ser até piores do que o momento que a gente está vivendo. E quais são esses perigos que se escondem nesses momentos de frustração, nos momentos em que a gente não sabe lidar com as decepções da vida? O primeiro deles é autocomiseração sem consolo, autovitimação. Todo esse sentimento de autovitimação não tem absolutamente nenhuma utilidade para nós nesse momento, como não teve para os habitantes de Jerusalém naquele momento. Não há nenhum remédio que comece pela autovitimação. Então isso aí nos ensina uma coisa, você precisa se implicar no processo. Essa coisa de dizer o seguinte, olha, eu sou vítima da pandemia, eu sou vítima de um povo irresponsável que aconteceu lá do outro lado do mundo, numa cidadezinha. Eu sou vítima de governantes que não sabem fazer. Olha,
Todos eles vão ser implicados historicamente e devem ser, mas presta atenção numa coisa, a mim e a você não cabe o discurso da autovitimação. Nós precisamos superar isso, precisamos nos implicar nessa situação, dizendo o seguinte: olha, como é que eu posso fazer, qual é o comportamento que eu devo adotar diante disso para superar este momento. Segundo perigo aqui, é o que eu chamo de uma tristeza sem ação de graças. Perceba que o tom é de muito lamento, sem um laivo sequer de ação de graças por tudo que Deus tinha feito na vida deles. Porque a sociedade da alta performance também nos obriga à felicidade. Não, ninguém é obrigado. Estamos tristes e a nossa tristeza é bem fundamentada, ela tem razão. Não é para você fingir que não está triste, é para você, em meio à tristeza, conseguir também resgatar momentos de gratidão ao Deus que preservou a sua vida até aqui e certamente vai fazê-lo adiante também. Um outro perigo que a gente corre é o perigo de nos deixarmos traumatizar por isso. Então, trauma no sentido que eu quero falar aqui é de você passar por isso aqui e deixar que essas dores sejam tão intensas, te marquem de tal forma que você vai perder a alegria de viver e você vai passar o resto da vida sempre rebuscando, remoendo essas memórias amargas e isso influenciando suas relações, sua vida no local de trabalho, isso influenciando a sua espiritualidade, isso influenciando na sua família. Então não permita que este momento seja um momento de trazer traumas que vão te perseguir por resto da vida. Uma outra coisa que a gente também incorre no risco é da gente supervalorizar coisas materiais em detrimento de coisas eternas, coisas que vão nos acompanhar para o resto da nossa existência, seja nesse plano, seja num outro plano. Então a gente fica muito apegado às nossas perdas materiais no momento, que são para serem sentidas de fato, mas a gente precisa entender o seguinte: existem bens superiores, existem bens que vão nos acompanhar por toda a eternidade e a gente não pode ficar preso a essas perdas terrenas. E o outro perigo que a gente precisa evitar é um sentimento de vingança. E a gente leva isso, a gente arrasta isso pela nossa vida afora, sempre olhando a todos com desconfiança e sempre esperando um momento para uma vingança, seja ela qual for. Então, quando a gente estiver vivenciando situações como essa, a gente precisa começar a trilhar um caminho de superação. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível a gente sair desse ciclo do lamento. E eu quero aqui apontar quatro atitudes que a gente pode ter para superarmos este momento de tristeza profunda, de falta de perspectiva, tá certo? Primeiro deles começa pelo reconhecimento de pecado. Significa implicar-se nisso aí. Dizer o seguinte: olha, qual é a minha responsabilidade nisso? Ao invés da gente ficar sempre pensando macro, sempre pensando em alguém que nos trouxe isso, diz o seguinte: como é que eu estou lidando com isso? Tá certo? Eu não sou a vítima do mundo inteiro, eu tenho uma implicação nisso aí. Essa postura não é para lhe deixar mais down ainda, de jeito nenhum. É para te sacudir e dizer o seguinte: se eu estou implicado, eu sou protagonista também na minha superação disso aí, ou na superação dessa situação. Deus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não sou vítima, eu queria que o Senhor me enchesse de força e de coragem para encarar as minhas limitações e juntamente com o Senhor buscar a superação desse momento tão difícil pelo qual eu e meus irmãos, minhas irmãs, a humanidade está passando. O segundo é a gente entender que as conquistas terrenas não podem ser comparadas àquelas eternas. A gente está diante de uma oportunidade de descobrir sentimentos nobres, posturas nobres como a solidariedade, como o amor fraternal, a comunhão como algo precioso, de redescobrir a natureza, como ela é importante para a gente, como Deus nos colocou no mundo para viver nessa simbiose com a sua criação. A gente precisa descobrir o valor da oração, do conversar, do dialogar com Deus.
A gente precisa descobrir o prazer de coisas que vão nos acompanhar por toda a vida, não conquistas terrenas e fúteis que passam ao sabor das eras. Em terceiro lugar, o caminho da superação, ele vem quando não descuidamos de acreditar na justiça de Deus. Um Deus justo, um Deus que não vai isentar o pecador, um Deus que não isenta de responsabilidade pessoas que deveriam exercer o seu papel e não fazem. Então nós não podemos desacreditar da justiça de Deus. Deus é justo, Ele sempre foi, Ele sempre será. E quando a gente acredita na justiça de Deus, aí decorre a quarta postura que a gente precisa ter para trilhar o caminho da superação, que é acreditar na intervenção de Deus na história. O Deus Emanuel, o Deus que intervém, o Deus que não assiste como espectador impotente. Tá difícil? O caos está estabelecido na nossa visão. Vá na contramão disso e acredite num Deus interventor. O melhor tempo, que é o tempo da vontade de Deus, Ele porá fim a todas essas coisas. Mas no momento a intervenção de Deus vem sobre nós para confrontar esse modelo de sociedade tão mesquinho e tão danoso que a gente estava construindo. Então não esqueça disso. Vamos acreditar na intervenção de um Deus todo-poderoso, porque este lamento tem dia, hora, tem data marcada para se transformar em sorriso em nossas faces.